Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com vocês quando que aparece a vírgula numa continha de dividir. Vamos ao que interessa? Ficando pequenininho aqui na tela. Então, eu vou pegar e vamos fazer aqui uma continha com vocês. Por exemplo, 31 dividido por 2. Vamos fazer essa continha de dividir aqui. Existem dois jeitos de dividir. Esse jeito que eu vou iniciar, ele é mais avançado. Se você não tem dificuldade com divisão, então não faça esse jeito. Faça o segundo método que eu vou mostrar. Mas os dois eu vou estar ensinando como que divide 31 por 2. Então, por exemplo, 31 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, resto 1. Para continuar a divisão, eu tenho que abaixar um número. Guarde essa regrinha. Abaixou, tem que dividir. Eu preciso colocar um número ali naquele tracinho. E aí eu tenho que pensar num número que multiplicado por 2 dá 11. A tabuada do 2 não tem 11. Então eu tenho que pegar um número mais próximo de 11 da tabuada do 2. Se você tem dificuldade com tabuada, escreva os números múltiplos de 2. Vou colocar aqui os números múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esses números aqui são os números da tabuada do 2. O 2 surge quando você multiplica por 1. O 4 surge quando você multiplica por 2. Deixa eu colocar aqui outros números aqui para vocês. O 6 surge quando multiplica por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por 9. Esse aqui não me interessa. Porque quando você divide, você tem que colocar um número de um algarismo. Então, ou é o 0, ou é o 1, ou é o 2, ou é o 3, ou é o 4, ou é o 5, ou é o 6, ou é o 7, ou é o 8, ou é o 9. Então, se você tem dificuldade com divisão, eu nunca sei o número que eu vou pôr nesse tracinho aqui. Olha a tabuada. Qual o número mais próximo de 11 para baixo que eu tenho aqui? O 10. E o 10 surge quando eu multiplico por 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, eu sei que o número que eu vou colocar aqui é 5. 5 vezes 2, 10. Resto 1. E agora vem o que é o objetivo desta aula. Quando que surge a vírgula numa conta de dividir? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e abaixar um número. Só que esse número que eu estou abaixando, ele não existe, tá? Esse número que eu estou abaixando não existe. Toda vez que você abaixa um número que não existe, vírgula. Guarda esta regra. Abaixou um número que não existe, vírgula. E não esqueça, abaixou, tem que dividir. Eu preciso colocar um número ali embaixo. Abaixou, tem que dividir. Guarde esse mantra. Abaixou, tem que dividir. E que número que multiplicado por 2 dá 10 ou quase 10? No caso, o mesmo número 5. 5 vezes 2, 10, resto 0. Resto 0, terminou. Em particular, eu não curto muito para o aluno que tem dificuldade com matemática fazer esse tipo de divisão, escrevendo o resto direto. É mais vantagem para o aluno ir devagarzinho e usar esse procedimento aqui. Olha lá, 31 dividido por 2. 3 dividido por 2, que número que multiplicado por 2 dá 3 ou próximo de 3 para baixo? O 1, né? O 1. Então eu sei que aqui eu vou colocar o número 1. 1 vezes 2, 2. Coloque o valor da continha de multiplicar 1 vezes 2 embaixo do 3 e subtrai. E aí vem o procedimento que a gente acabou de conversar com vocês. Para continuar a divisão, tem que abaixar o número. Estou abaixando um número que não existe, que existe, que no caso é o 1. Então agora eu tenho que fazer a continha de dividir. 11 dividido por 2. E lembra, abaixou,
tem que dividir. Eu preciso colocar alguém ali embaixo. Colocando ali, no caso, o 5. 5 vezes 2, 10. 10. Põe embaixo do 11 para diminuir e achar o resto. Ó. Deu resto 1. Para continuar a divisão, vou abaixar outro número. Só que olha que a continha não tem outro número para abaixar. Aparece a vírgula. Toda vez que você abaixa um número que não existe, no caso é o 0 que vai abaixar, você coloca a vírgula. E abaixou, tem que dividir. Quanto é 10 dividido por 2? 5. 5 vezes 2, 10. Resto 0. E é assim que você faz uma continha de dividir. Então, se você tem dificuldade com divisão, eu não recomendo fazer direto, que é esse jeito que eu fiz aqui com vocês. Eu recomendo você fazer desse jeitinho aqui. Tá, mas Sérgio, eu quero praticar mais. Já já você vai praticar mais. Tem um simuladinho para vocês poderem fazer após assistir essa aula. Mas vamos praticar um pouquinho aqui comigo. Eu vou fazer aqui uma outra conta de divisão que vai surgir a vírgula. Lembrando sempre, se você tem dificuldade com tabuada, coloque os números da tabuada ali, que são os números múltiplos de 2. Você monta uma sequência matemática somando 2. Se está dividindo por 3, coloca a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12. E assim vai a sua brincadeira aqui com vocês. Tá bom? Vamos fazer uma outra conta? Eu vou dividir 31 agora, eu vou dividir por 4. Vamos dividir 31 por 4 aqui. Então, lá vou eu. Estou pegando o 31 e vou dividir ele por 4. Vamos fazer essa continha aqui com vocês. 31 dividido por 4. Escreva a tabuada do 4 aqui em cima. Ó. 4, 8, 12, 16. É só ir somando 4. 20, 24, 28, 32, 36. E eu vou parar aqui, porque o próximo número é 40 e 40 é 4 vezes 10. Né? Então vamos lá. Que número que multiplicado por 4 dá 31 ou próximo de 31? 28. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é vezes 7. Então é 7 que eu vou pôr aqui. 7 vezes 4, 28. 31 menos 28, essa conta de subtrair dá 3. Olha lá. Vou emprestar um número. Esse número que eu vou emprestar não existe. Toda vez que eu empresto um número que não existe pela primeira vez, vírgula, e abaixou, tem que dividir. Abaixou, tem que dividir. 30 dividido por 4. 30 dividido por 4, vou olhar aqui na tabuada, o 28 continua sendo o número mais próximo aí no caso. Não, 28 não. É, 28. Então eu vou colocar aqui, ó, 7 vezes 4, 28. Coloco 28 aqui, 30 menos 28, 2. Vou abaixar o número. Como o número que eu vou abaixar, eu já abaixei um número que não existe, não vai ter duas vírgulas aqui o número. A vírgula só surge quando você abaixa o número pela primeira vez. Sempre assim, tá? Então, nada de pôr outra vírgula ali. A vírgula você só vai pôr quando você abaixa o número que não existe pela primeira vez, que é o objetivo da nossa aula. E não esqueça, toda vez que você abaixa um número, tem que dividir. Tem que dividir. E no caso, 5. 4 vezes 5, 20. Olha lá, ó, aqui deu 0, acabou a continha. E o valor deu 7,75. É assim que faz uma conta de dividir. Então agora chegou a hora de você fazer sozinho, tá? Eu vou colocar aqui para vocês 2 exemplos. Você vai pausar a aula e tentar fazer essas duas continhas de dividir antes de mim.
Então, a primeira vai ser 41 dividido por 8. E a outra conta que você vai fazer vai ser 62 dividido por 63 dividido por 6. Pausa a aula. Tenta fazer essas duas aqui antes de mim, tá? Eu já vou resolver agora aqui a continha. Vamos lá? Vou escrever aqui a tabuada do 8. 8, 16, ó, só você colocar 8 e somando 8 para colocar os números da tabuada, tá? 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48, mais 8, 56, mais 8, 64, mais 8, 72. Não vou fazer o próximo número porque vai dar 80, e 80 é 8 vezes 10. E só me interessa do 0 até o 9, né? Aqui é vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9. Então, nós temos aqui 41 dividido por 8. Vou olhar a tabuada do 8. Qual o número mais próximo de 41? 40. Então, é vezes 5. 8 vezes 5, 40. Põe para diminuir, resto 1. Vou abaixar um número que não existe. Toda vez que eu abaixo um número que não existe pela primeira vez, vírgula. E abaixou, tem que dividir. Abaixou, tem que dividir. 10 dividido por 8 está dando 1. Né, ó? 8 vezes 1, 8. Resto 2. Vou abaixar outro número. Abaixou, tem que dividir. E no caso, está dando 16, que é o número mais próximo de 20 que eu tenho aqui. Então é vezes 2. 8 vezes 2, 16. Resto 4. Estou abaixando um número que não existe. Abaixou, tem que dividir. 40 dividido por 8, 5. Eu espero que o teu resultado tenha dado 5,125. Vamos fazer a próxima continha de dividir? 63 dividido por 6. Eu vou colocar aqui a tabuada do 6 para mim. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42, mais 6, 48, mais 6, 54, mais 6, 60. Não me interessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ao que interessa aqui com vocês. 63. 6, né? 6 dividido por 6, 1. 6 vezes 1, 6. Põe aqui para diminuir. Deu 0. Bom, então agora, para atiçar a curiosidade de vocês, olha só o que vai acontecer. Eu vou abaixar o 3. Abaixou, você tem que colocar um número aqui embaixo. E aí é o assunto da próxima aula. Quando que surge o 0 nas continhas de dividir? Olha só que legal agora aqui, ó. Olha só que legal. Então, abaixou, eu preciso dividir. 3 dividido por 6. Como o número 3 é menor do que o 6, por favor, não fale, não dá. Tá? Toda vez que eu tenho um número, eu abaixei, eu tenho que dividir. E o número que eu abaixei, somado com outro número, né, do lado do outro número, gera um número menor do que aquele que está dividindo, vai aparecer o 0 aqui. Então, 3 dividido por 6 dá 0. 3 menos 0, 3. Vou abaixar o número que não existe pela primeira vez. Abaixou? Tem que dividir. Não esqueça dessa regra. Abaixou? Tem que dividir. 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, ó, 5. Acabou a nossa continha, deu 10,5. Se para você essa conta de dividir deu 1,5,
não perca a próxima aula, que é o objetivo da nossa próxima aula, que é exatamente quando que vai surgir o zero nas contas de dividir. Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau!